Então, boa tarde. Nós vamos começar com uma inequação, tá? Então, eu já vou começar, tá, pessoal? Não vou ficar esperando chegar mais gente, não. Nós temos aqui uma inequação, vamos resolver essa inequação e depois a gente resolve a questão que o Natan pediu, que não estava incluída naquela apresentação que eu enviei para vocês, mas a única alteração que eu fiz foi essa aqui, a inclusão dessa questão. Então, vamos lá, hein? Deixa eu pegar aqui meu pincel. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem a nossa inequação em que nós estamos envolvendo um dos termos da equação tem logaritmo, isso antes da desigualdade, né? E à direita da desigualdade a gente também tem outro logaritmo. Mas tem essa constante aqui, ó, que está sendo somada ao termo que tem logaritmo. A gente já tratou da resolução de algumas inequações, por exemplo, se eu tivesse aqui um log, o logaritmando, sei lá, log de x mais 1, digamos na base 2, maior ou igual a 1. Hoje o Natan me perguntou sobre o fato de eu ter uma base aqui menor que 1 quando eu estou tratando com uma inequação. Então, se eu tenho uma inequação logarítmica e a base é menor que 1, está entre 0 e 1, a gente tem que lembrar que ao tirar o logaritmo, a desigualdade inverte. Mas não é meu caso aqui, minha base está maior que 2. O que eu quero exemplificar, eu quero que vocês prestem atenção nas diferenças entre alguns tipos de resoluções por conta do formato da nossa inequação. Então, essa inequação que está aqui, vou chamar de inequação 1, o que acontece com ela? Eu tenho um log e eu tenho uma constante, só isso. Então, um log do lado esquerdo da desigualdade e uma constante do lado direito. Esse tipo de inequação, eu uso lá a definição de logaritmo. Então, eu saio do log simplesmente reescrevendo isso daqui, ó, x mais 1 maior ou igual a 2 elevado a 1. Então, eu saio da inequação logarítmica e caio, neste caso aqui, numa equação do primeiro grau. Resolvo essa inequação do primeiro grau. Observem aqui que a desigualdade permaneceu, né? Era maior ou igual, continuou maior ou igual. Isso porque a base do meu logaritmo é maior que 1. Então, nesse caso, a resolução da minha equação do primeiro grau é muito simples. Então, simplesmente eu escrevo x maior ou igual a 2 menos 1, que dá igual a 1. Só que depois que eu obtenho aqui essa solução, eu tenho que lembrar que ela é a solução da inequação do primeiro grau. Eu ainda tenho que levar em consideração uma outra desigualdade que surge por conta da condição de existência do logaritmo, que é o logaritmando ter que ser um número maior que 0. Então, eu volto ali na minha inequação inicial e eu lembro da condição de existência do log que exige que esse cara aqui, ó, seja um número maior que 0. O que nesse caso faz com que meu x tenha que ser um número maior que menos 1. Então, quando eu olho para essa condição que está em azul e a que está em rosa, juntas, para que eu satisfaça as duas ao mesmo tempo, basta eu ter o x, o quê? X, então olho para as duas, combino as duas, faço a interseção das duas, o que nesse caso me dá um x maior ou igual a 1. Tá certo? Mas o que a gente precisa prestar atenção? Que eu parti de uma inequação logarítmica em que no início eu tinha um log do lado esquerdo e uma constante do lado direito. Uma outra situação que a gente tratou na aula passada foi quando você tem um log de um lado e um log do outro lado, né? Então, eu tenho um log, log de x mais 3 na base 10. Então, vou desconsiderar, não vou escrever a base porque a base é 10. Maior ou igual a um log de 2x mais 7. Um log do lado esquerdo, um log do lado direito. Para que essa desigualdade entre esses dois logs, um que está à esquerda, um que está à direita, seja válida, é necessária que
Lógico que eu estou considerando aqui minha base maior que 1. Então, para que um log seja maior ou igual a outro log, necessariamente o logaritmando do log que está à esquerda tem que ser maior ou igual, mantém aqui a desigualdade, que o logaritmando que se encontra à direita. De novo, eu caio aqui numa inequação. Deixou de ser uma inequação logarítmica. Então, quando eu resolvo essa inequação, a solução obtida vai ser a solução dessa equação, que no caso aqui é uma equação do primeiro grau. Depois que eu obtiver a solução dessa equação do primeiro grau, novamente, eu tenho que pensar nas condições de existência do meu logaritmo. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, x mais 3 maior ou igual a 2x mais 7, resolvendo essa equação do primeiro grau, eu tenho aqui menos x do meu lado esquerdo, né, o 2x vem para cá, maior ou igual a 7 menos 3, 4. Vou multiplicar os dois lados da minha desigualdade por menos 1, o que vai me dar x menor ou igual, olha a desigualdade invertendo, não tem nada a ver com log, isso é porque eu multipliquei por menos 1, menor ou igual a menos 4. Tá certo? Então, eu encontrei a solução, mas solução de quem? Dessa equação que está ali, ó. Tá certo? Essa é a solução da minha inequação logarítmica? Não, não é a solução final. Eu sempre tenho que lembrar que é necessário eu voltar na minha equação inicial e pensar nas condições de existência. O que me dizem as condições de existência? Que x mais 3 precisa ser maior que 0. Isso significa dizer que meu x precisa ser maior que menos 3. E eu ainda tenho que considerar o outro logaritmando aqui, ó. 2x mais 7 também precisa ser maior que 0, que me dá x maior que menos 7 sobre 2. O x maior que menos 3,5. Então, gente, todas essas condições sobre o x, essa que está apontada com a seta, essa, e essa outra aqui, ó, elas precisam ser combinadas. Combinadas de que forma? Eu tenho que fazer a interseção, porque as três têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. E aí a interseção dessas três condições me dá a solução para a minha equação logarítmica. Mas vamos vir para essa que está aqui, que foi pedida para resolver, ó. Então, o que acontece? Ela é um pouco diferente dessas outras duas que estão ali à direita. Só vou puxar aqui um pouquinho para cá. Então, qual é o tipo de diferença, né? A maneira de resolver vai ser de acordo com o meu tipo de inequação. Então, o que acontece nessa aqui que a gente tem proposta? Eu tenho um log à esquerda, eu tenho um log à direita, porém, ainda à esquerda da minha desigualdade, eu tenho uma constante. Então, tá vendo que eu não tenho só dois termos, como as duas que estão aqui do meu lado direito, a questão 1 e a questão 2? Então, como é que você vai fazer para resolver essa inequação logarítmica? Se eu conseguisse pegar esses dois termos que estão aqui, eu estou somando os dois, eu poderia estar subtraindo, mas nesse caso eu estou fazendo uma adição entre eles. Se eu conseguisse pegar esses dois e transformar num único log de alguma coisa, eu teria um log do lado esquerdo maior ou igual a um outro log do lado direito. Então, eu tenho que ver quem é que eu vou colocar aqui. Então, observe, se eu conseguir juntar essas duas parcelas em um único log, eu vou ficar com uma questão semelhante à que se encontra aqui na 2, ó. Tá certo? Se vocês concordam comigo. Então, vamos lá. Será que eu consigo fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer com essa inequação logarítmica de maneira a transformar o meu lado esquerdo da desigualdade em um único log, vou colocar aqui, pegando esse número 1 que está escrito aqui e escrevendo ele como sendo log de alguém. Então, eu posso dizer que 1 é igual a log de 5 na base 5. Eu posso dizer que 1 é igual ao log de A na base A. Eu posso dizer que 1 é igual ao log de 3 na base 3. Então, eu posso escolher
para substituir meu 1 log, em que o logaritmando e a base sejam números iguais. Bom, mas qual valor que você vai escolher ali para o A? Eu vou escolher para ser o meu logaritmando e base o número 2. Por quê? Porque eu já tenho um exercício em que os logs que aparecem estão na base 2. Então, esse número 1 que vocês estão vendo aqui, eu vou escrever como sendo log de 2 na base 2. Então, a única coisa que eu fiz por enquanto é pegar o número 1 e trocar como sendo log de um valor. Tá certo, gente? Bom, lembrando que meu objetivo inicial era ter um log à direita e um log à esquerda. E eu, por enquanto, estou com 2 logs à esquerda da minha desigualdade. Vocês estão vendo aqui? Tem esse e tem esse. Eu gostaria de ter um só. Esses 2 logs estão separados pela adição. Então, uma maneira de juntar esses dois em um só é se eu tivesse um log mais outro log, dizer que eu tenho o log do produto dos logaritmados. Só que eu tenho um carinha me atrapalhando aqui, ó, esse 2. Então, lembrando, se eu tivesse log de um certo valor numa base, mais um log de um outro valor numa mesma base, esses 2 logs, entre eles, um log e outro log, eu tenho a adição. Então, nada me impede, caso meu objetivo seja pegar 2 e transformar em 1, escrever isso como sendo log do produto. Então, meu logaritmando viraria AC na base B. A gente também já falou na aula passada, eu só estou reforçando hoje. Tá certo, pessoal? Só que eu tenho um detalhe ali me atrapalhando. Que detalhe? Esse 2 aqui me atrapalha. Tá vendo? Não é um log mais outro log, é um log mais o dobro de outro log. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 2 daqui, ó. Como é que você vai fazer para tirar esse 2 daí? Vamos lá. Uma maneira de tirar aquela constante também é usando a propriedade log. Então, eu já tenho um log, um único log aqui. Mas, agora eu vou tirar o 2, hein? Log de x mais 1, a base continua 2, e esse 2 que está em verde, ele vai vir para cá. Então, vira, eu fiquei com um log mais outro log. E sempre que eu tiver um log mais outro log, desde que as bases sejam iguais, eu posso dizer que vira o log do produto dos logaritmados. Então, isso que está aqui pode ser escrito como sendo log de quem? Do dobro de x mais 1 ao quadrado na base 2. Então, observe que isso aqui virou o meu logaritmando, meu novo logaritmando. Meu novo logaritmando é o produto dos 2 logaritmandos, os logs que estavam separados por uma adição. Beleza? Usei uma das propriedades de log. Do lado direito da minha desigualdade, o que a gente tem? Então, maior ou igual a log de 16 na base 2. Maior ou igual a log de 16 na base 2. Ah, eu sei que o log de 16 na base 2 vale 4. Eu devo usar isso? Você pode, mas não precisa. Porque o que acontece agora? Eu tenho um log do lado direito da minha desigualdade e eu tenho um log do lado esquerdo. Né? Então, eu tenho um log à direita, um log à esquerda. E aí eu posso sair dessa equação logarítmica reescrevendo dessa maneira aqui, ó. Então, aqui, tá? Eu só copiei para esse novo slide. Um log do lado esquerdo, um log do lado direito. E são 2 logs em que a base é maior que 1. Então, eu posso afirmar que o logaritmando do log que está à esquerda é maior ou igual ao logaritmando do log que está à direita. Então, eu vou permanecer com a minha desigualdade. Eu sempre permaneço quando a minha base é maior que 1. Então, vai ficar 2x mais 1 ao quadrado maior ou igual a 16. Tá certo? Então, se um log é maior que outro log, é porque os logaritmandos respeitam a mesma desigualdade. Bom, o que é isso? Surgiu aqui para mim, então,
uma inequação, tem desigualdade, uma inequação do segundo grau. Então, eu estou diante de uma inequação do segundo grau. Então, tudo começou sendo uma inequação logarítmica. E como é que você faz para resolver aquela inequação logarítmica? Eu fiz alguns tratamentos até chegar a uma inequação que eu sei resolver. Bom, aqui eu posso resolver essa inequação logarítmica simplificando, por exemplo, esse 2 com esse 16, o que me dá x mais 1 ao quadrado maior ou igual a 8. Não dá para extrair a raiz quadrada dos dois lados e manter a desigualdade sem colocar módulo. Então, eu vou optar pela resolução dessa inequação do segundo grau, colocando todo mundo à esquerda da desigualdade e do lado direito eu vou deixar zero. Então, desenvolvendo esse quadrado perfeito, fica x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 8. Eita, eu queria ter acertado isso daqui, para ficar uma equação bonita, mas eu não acertei. Eu vou acertar agora, tá, pessoal? Tá vendo aqui onde vocês estão vendo 16? Eu vou colocar 18. Não vai mudar nada a minha maneira de resolver. É só para dar uma equação bonita, tá? Então, aqui onde está 16, eu vou colocar 18. Me acompanha aí, tá? 18. Só isso que vai mudar. Vou mais um pouco. Onde estava 16, lembrando que eu vou colocar 18. Então, aqui é 18. E aqui onde estava 16, a gente vai apagar e vai colocar 18, tá certo? Vocês viram que eu não mudei nada a maneira de resolver. Isso só para que eu tenha uma equação do segundo grau em que meu delta saia um quadrado perfeito. Então, vamos vir aqui. Então, ali era 16, a gente vai apagar e vai colocar 18, tá certo? Qualquer coisa, vocês me falam que a gente volta a dizer por quê, tá? Opa, aqui ele não vai apagar porque isso aqui está em forma de figura. Então, o que eu vou fazer? Vou riscar e vou colocar 18. Agora, aqui embaixo eu consigo apagar. Então, vamos apagar, não é 16, é 18. E aqui não vai virar 8, aqui também não é 8, vai virar 9. Então, aqui 18 dividido por 2, porque nós estamos simplificando, vira 9. E aqui fica menos 9, maior ou igual a 0. Tá certo? Dessa maneira, eu chego a essa inequação, 2x menos 8, maior ou igual a 0. Essa inequação do segundo grau. Bom, como é que a gente faz para resolver uma inequação do segundo grau? Primeira coisa nossa, né? Todo mundo do lado esquerdo da desigualdade e do lado direito ficou 0, tá, pessoal? Então, para eu fazer daqui para baixo, eu preciso dessa maneira de escrever todos os termos que são diferentes do zero ao lado esquerdo da inequação, da desigualdade e à direita o zero. Toda essa expressão que se encontra aqui do meu lado esquerdo do meu sinal de desigualdade, eu vou chamar de um certo y. Y igual a x ao quadrado mais 2x menos 8. Graficamente, isso é uma parábola. Lembrando que essa é a minha maneira de resolver uma inequação do segundo grau. E aí, o gráfico disso é uma parábola. Então, eu traço a minha parábola. Eu traço mais ou menos a minha parábola. Uma parábola com cavidade para cima. Meu A é maior que 1. Meu A é maior que 1, ele vale 1. É maior que não, 1 não, desculpa, maior que 0. Isso já é suficiente para a concavidade da parábola ser para cima. E aí, na hora que eu for desenhar a minha parábola, é importante saber quando é que ela corta o eixo x. Então, suponha que esse seja o eixo x. Para eu determinar esses valores, é importante eu pegar quem eu chamei de y, ou o lado esquerdo da minha desigualdade, e igualar a 0. Tá certo? Então, esses dois pares ordenados aqui, que representa para mim os pontos em que a parábola corta o eixo x, nesses pontos o y vale 0. O y vale 0.
E aí eu me vejo diante da equação do segundo grau. Uso Bhaskara, delta igual a b ao quadrado, 4, menos 4 vezes a vezes c. Ó, por que é importante meu c ser igual a menos 8? Né? Menos 4 vezes menos 8, mais 32. 32 com 4, 36. Por isso que eu fui ali e mudei, tá? Mudei o enunciado da questão só para ficar uma equação bonitinha. E aí x igual a menos b dá menos 2, mais ou menos raiz de 36, que dá igual a... Alguém escreveu alguma coisa aí? Mais ou menos raiz de 36, que é 6, dividido por 2a, dividido por 2. Então, as minhas duas raízes, x', menos 2 mais 6, 4, dividido por 2, 2. E a outra, menos 2, menos 6, menos 8. E menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, eu vou marcar aqui, ó, menos 4 e 2. Então, esses dois pares ordenados, tenho um deles, o x valendo menos 4, o y valendo 0, e o outro tem o x valendo 2 com o y valendo 0. Meu y aqui está valendo 0. Aí eu vou traçar a minha parábola. Eu estou fazendo a mesma coisa, estou meio que repetindo o que a gente fez na aula passada. Então, traço a minha parábola, mais ou menos, eu não estou muito preocupada com um desenho bonitão da minha parábola. O que é importante neste desenho quando eu estou resolvendo uma inequação do segundo grau? O importante para nós é determinar o trecho ou os trechos em que a parábola está acima do eixo x e onde que ela está abaixo do eixo x. Então, no nosso caso, eu vou dar uma destacada aqui em azul, meio que dando uma churada aqui na minha parábola. Esse pedacinho aqui que eu dei uma destacada e esse daqui representam os trechos na parábola em que ela está acima do eixo x. E eu vou destacar em, sei lá, em lilás, vamos colocar aqui em lilás, sobre a nossa parábola, um pedaço dela, então um pedaço aqui da curva, um pedaço da parábola, em que ela está abaixo do eixo x. Beleza? O que me interessa sobre a parábola? Me interessa quando ela está acima do eixo x. Quando é que o y é maior, vou colocar aqui em azul novamente, quando é que o meu y está aqui, ó, maior ou igual a 0. Isso para nós, maior ou igual a 0 em relação ao y, é ter os pares ordenados que estão acima do eixo x. Qualquer par ordenado que se encontra abaixo do eixo x tem um y negativo. Então, para nós, é muito importante esses trechos aí da parábola em que eu destaquei em azul. Então, o que eu sei sobre o x para que meu y seja maior ou igual a 0? Então, olhando ali para a minha parábola, tá, gente? Ela que me ajuda, então, a resolver a minha inequação do segundo grau. Então, quando é que o y é maior ou igual a 0? Quando o x está do menos 4 para a esquerda, ou quando o x está do 2 para a direita. Então, se o x é menor ou até igual a menos 4, porque exatamente no menos 4, o que aconteceu ali para a gente? O y se anulou. E eu quero saber quando é que o y é maior ou igual a 0, inclusive igual a 0. Estão me acompanhando, pessoal? Então, todo esse ramo da parábola que eu destaquei em azul, o y é maior que 0. Vamos pensar aqui em rosa, ó. Em rosa, o par ordenado, só um ponto. Só esse pontinho aqui, ó. O que acontece nele? O x é igual a menos 4 e o y é 0. Então, exatamente no x igual a menos 4, o y vale 0. Agora, o que acontece à direita do 2? Eu tenho um ramo novamente da parábola, um pedaço da parábola, em que meu y volta a ficar positivo. Então, do 2 em diante, o y é positivo. E exatamente no 2, o y é igual a 0. Como eu quero saber também quando o y vale 0, então esse par ordenado é importante para nós. Então, em relação ao x, a gente vai responder
que ou ele é menor ou igual a menos 4, ou ele é maior ou igual a 2. Então, por enquanto, isso que vocês estão vendo aqui, que eu estou destacando, ele representa para nós os valores de x em que a nossa inequação do segundo grau é satisfeita. Então, quando eu penso nessa inequação que surgiu, vamos copiar aqui, ó, nessa inequação que surgiu aqui para a gente, e que a gente simplificou para ficar fácil de resolver, então ela surgiu com essa carinha aqui, ó. Tá certo? Essa foi a cara da nossa inequação no segundo grau. Todo o algebrismo que a gente fez, de passar todo mundo para a esquerda da desigualdade, foi para facilitar a nossa vida na resolução da inequação do segundo grau. Então, todas as vezes que ela está nesse formato aqui, ó, ax² mais bx mais c maior ou igual ou menor ou igual a 0, eu resolvo a inequação que está escrita dessa maneira, contando com a ajuda do desenho da parábola. Então, a gente viu que a solução dessa inequação do segundo grau é ter o x menor ou igual a menos 4, x menor ou igual a menos 4, ou ter o x maior ou igual a 2. Bom, isso é solução da nossa inequação logarítmica? Ainda não. Então, o que acontece? Realmente, para ser solução da nossa inequação logarítmica, voltei aqui para poder copiar, volto com ela aqui, copiei. Então, o que acontece? Além do meu x satisfazer isso daqui, ó, eu ainda preciso ter um x que satisfaça as condições de existência do logaritmo. Então, onde é que o x apareceu na minha inequação inicial? Então, a gente olha para a nossa inequação inicial, tá ela aqui. Vamos dar uma destacada nela aqui em rosa. Tá ela aqui, ó. E aí, quando eu procuro onde tem x nela, só aparece aqui nesse logaritmando. Então, em relação à original, o que a gente vai fazer? Vai pensar na condição de existência dessa inequação. Ela só existe se o x mais 1, se o nosso logaritmando for maior que 0. Não pode nem ser igual a 0, tá, gente? O logaritmando tem que ser um número maior que 0. Isso exige de nós que o x seja um número maior que menos 1. Então, o que acontece? Eu tenho aí esse resultado, que era a solução da inequação do segundo grau, que vai me dar parte da solução da inequação logarítmica, e para que a inequação logarítmica exista desde o início, é necessário que meu x seja um número maior ou igual a menos 1. Bom, o que nós vamos fazer com essas duas condições? Nós vamos juntar as duas, juntar de maneira que a gente possa satisfazer as duas ao mesmo tempo, uma e outra. E qual é a melhor maneira da gente fazer isso? Desenhar a nossa solução em forma de intervalo. Então, a gente faz a nossa reta real. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma reta em azul para representar a nossa primeira. Então, vamos fazer uma retinha aqui em azul para representar isso daqui. Nela, nós vamos marcar 2 pontos, o menos 4, 2 valores para x, e um 2, por exemplo, digamos que está aqui. A gente vai destacar tudo que vem antes do menos 4, de menos infinito até menos 4. Vamos colocar uma bolinha fechada no menos 4, por causa do menor ou igual. E a gente vai colocar uma bolinha fechada no 2 e do 2 em diante. Então, tudo que está aqui no meio não serve para nós. Opa, cadê vocês? Pronto. Tá certo, gente? Então, isso daqui não serve para a gente, ó, nada disso. Então, qual é o x que serve para a gente? De menos infinito a menos 4 e depois do 2 até o infinito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o nosso x sendo um número maior que menos 1. Maior que menos 1. Então, para que o nosso x seja um número maior que menos 1, vamos desenhar uma reta real também. Agora, para contemplar essa outra condição, que está em rosa, faz conta que o menos 1 está por aqui. Ó. Vamos colocar a bolinha aberta no menos 1, porque aqui ó, o x tem que ser estritamente maior que menos 1. E vamos pintar tudo que vem à direita do menos 1.
Então, para satisfazer a condição de existência, meu x precisa ser maior que menos 1. Para satisfazer a inequação do segundo grau, que veio ali com alguma simplificação do logaritmo, a gente tem que ter o x de menos infinito até menos 4 e depois do 2 em diante. Juntando ou fazendo a interseção entre esses dois intervalos, vamos fazer a interseção entre essas duas soluções, o que vai acontecer? Para o meu x satisfazer as duas ao mesmo tempo, necessariamente ele vai ter que estar do 2, vou colocar a bolinha fechada aqui no 2, até o infinito. Lembram disso? Isso foi o que a gente estudou lá no primeiro bimestre. Então, solução para a nossa inequação logarítmica. Conjunto solução, conjunto do x, esse x nosso é real, tal que o nosso x seja um número maior ou igual a mais 2, maior ou igual a 2. Em forma de intervalo fechado no 2 até o infinito aberto. Vamos ver o que Natan está escrevendo aí para nós. Professora, caso não haja, fazer essa análise nos logaritmos, sempre, Natan, na verdade, Natan, porque o que acontece? A gente, quando juntou esses dois lugares, ou quando fez esse quadrado aqui, por exemplo, ó, quando a gente fez esse quadrado aqui, ó, todo número que eu elevo ao quadrado se torna maior ou igual a zero. Jamais o meu logaritmando, quando eu olho para ele dessa forma que está aqui, ó, seria negativo, porque é x mais 1 ao quadrado. Só que esse quadrado só veio depois que eu usei uma propriedade de logaritmo. Antes disso, eu já tinha um log cujo logaritmando era x mais 1. Então, eu corria o risco de, por exemplo, se eu escolho x igual a menos 2, ter um logaritmando negativo, né? Porque menos 2 mais 1 daria menos 1. Já quando eu olho para esse daqui, ó, mesmo se eu escolho o x igual a menos 2, eu não teria um logaritmando negativo. Então, eu tenho que voltar assim na no original e considerar a existência daquilo que estava no início. Então, as propriedades elas são usadas, mas elas podem camuflar algumas coisas que eu deixei passar batido. Algumas exigências que talvez quando eu uso a propriedade, eu não coloque a condição, eu só use sem pensar na condição. Então, é sempre importante, depois que a gente obtém a solução, a partir de algumas simplificações ou uso de algumas propriedades, que a gente volte ao início de tudo, tá? E escreva as condições de existência. Beleza, Natan? Legal. Então, agora vamos para essa questão aqui, ó, que o Natan pediu pra gente, ela é o exercício 11, da lista 3, que eu coloquei hoje para vocês. Porém, o Natan já acho que começou a resolver. Então, o que diz essa questão? A gente tem uma substância radioativa que está em um processo de desintegração. Ela está se decompondo. De modo que no instante T, a quantidade não desintegrada é a de T dada dessa maneira. Então, ele me dá essa fórmula aqui, que mede a quantidade de substância que ainda resta, a quantidade não desintegrada. Então, vamos escrever aqui, ó. O que A de T mede? A quantidade de substância no instante T. Tá? A quantidade de substância que ainda resta, tá, gente? A que não foi desintegrada, de acordo com ele. Beleza? Bom, essa fórmula para medir a quantidade de substância foi ele que deu pra gente. Como é que ele chegou a essa fórmula? Ele não falou. Então, ele disse assim, olha, eu sei que para eu determinar matematicamente a quantidade de substância, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. A de zero. O que A de zero representa para a gente? A quantidade de substância no instante zero. Ou seja, a quantidade de substância
no início do processo, antes de eu ligar meu cronômetro. A de 0 vezes uma potência de base E elevada a menos 3T. Tá certo, gente? Então, ele deu essa fórmula para nós, que ajuda a determinar a quantidade de substância no instante T. Então, ele disse aqui também o que A de 0 representa. A de 0 indica a quantidade de substância no instante T igual a 0, no início, antes de ter desintegrado qualquer coisa, né? Depois ele fala para a gente, determine quanto tempo é necessário para que a metade da quantidade inicial se desintegre. Então, vamos escrever aqui de maneira simbólica o que ele quer que a gente calcule. Determine o tempo, então, determine qual é o instante em que acontece o quê? Em que metade da substância se desintegra. Se metade se desintegra, metade se desintegra. Se metade desintegra, né, se decompõe, significa dizer que a quantidade que ainda resta é metade do que tinha. Então, ele quer saber qual é o instante em que ele perdeu a metade. Se ele perde a metade, ainda resta metade. Vou escrever isso em palavras aqui, ó. Então, se metade se desintegra, implica dizer que ainda sobra metade. E se resta a metade, isso significa dizer que A de T vai ser metade do que era, tá, pessoal? Vai ser metade de A de 0. Se ele falasse para nós, determine um instante em que 75% da substância se desintegra, então, se eu perco 75%, isso implica dizer que ainda resta 25%. Tá certo? Compreendem isso, né? Da substância. Opa. Deixa eu colocar aqui da substância. Ok? Então, se perde metade, permanece com a metade. Então, vamos lá. A gente quer saber, vamos inserir um slide, qual é o instante em que a quantidade que permanece, em que A de T, ele chama de A, né, a quantidade de A, fica metade do que era. Quanto era? Era A de 0. Tá certo? Até aqui tudo bem? Então, mas é igual, tá? É isso mesmo, tem que colocar o igual. Tá menos lá, mas é igual, pra gente consertar. Beleza, gente? Até aqui? Fazendo uma analogia, tá? Com isso que está escrito dessa maneira aqui, ó. O nosso A de T seria 1/4 de A de 0, tá? Então, se você perde 3/4, 75%, ainda resta 1/4. Então, o meio continua meio, porque se perde meio, continua meio. Se perde 90%, continua 10%. O A de T mede o que ficou, o que restou, tá? E não o que ele perdeu. Então, no caso aqui do enunciado dele, como ele fala em metade, a quantidade que ele perde é igual à quantidade que permanece. Beleza, gente? Bom, de acordo com a fórmula que ele me deu, uma maneira de medir isso... Então, isso é o que está em palavras, né? Isso que a gente está vendo aqui é o que está lá em palavras, ó. Então, qual é o instante em que a quantidade fica metade do que era?
Mas uma maneira de medir isso é utilizando a fórmula. Qual era a fórmula? A de 0 multiplicado pela potência de base E elevado a menos 3t. Não é isso mesmo? Então, viram que a fórmula me ajuda a medir a quantidade e as palavras que ele me deu me ajudaram a representar isso daqui, ó. Agora, quando eu olho para essas duas juntas, eu vejo aqui uma equação exponencial. Então, o que eu posso fazer? A de 0 está do lado esquerdo e também está do lado direito da minha igualdade. Eu posso simplificar, porque são valores diferentes de 0. E aí sobra para a gente meio igual a e elevado a menos 3t. Natan, é nesse momento que eu vou usar logaritmo. E por que você vai usar logaritmo aqui, ó? Porque me interessa saber quanto vale o t. Quanto vale t? E aí o t está como expoente da nossa potência. Então, uma maneira de fazer o t sair do expoente, né, ele está aqui em cima, ó, e ficar no mesmo nível da igualdade é passando log dos dois lados. Log em que base? Eu vou usar aqui log na base E, já que a minha potência tem base E. Então, log na base E também é simbolizado como sendo ln. Então, fica ln de meio igual a ln de E elevado a menos 3t. Então, viram? Por que você está usando log, né, dos dois lados? Porque a minha incógnita estava no expoente. Então, de acordo com a propriedade de log, esse expoente aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Ele está ali como expoente do meu logaritmando, que é uma potência. Então, aqui vai ficar ln de meio. Claro que eu já posso escrever como sendo ln de 1 menos o ln de 2, vou deixar ainda assim. É igual a menos 3t. Então, estão vendo como é que o expoente, entre aspas, cai? Que era tudo que eu queria, que a incógnita saísse do expoente, vezes o ln de E. Bom, o que eu sei sobre o ln de E? Que esse valor é igual a 1. Então, resultado ali para nós, ó, ln de meio é igual a menos 3t. O que me dá t igual bom, vamos deixar aqui menos 3t ainda. Menos 3t. Entre esses dois aqui eu poderia usar a calculadora para me ajudar a encontrar uma aproximação. Mas eu vou usar a propriedade log, tá? Então, ln da divisão, caso meu logaritmando seja um quociente, isso fica o ln de 1, porque está em cima, menos o ln de 2. Aí, o que eu sei? Que independente da base, desde que ela tenha a condição de ser maior que 0 diferente de 1, o log cujo logaritmando é 1 é igual a 0. Lembram disso? Isso saiu como um resultado imediato da definição de log. Então, independente da base, toda vez que eu quiser calcular o log de 1, o resultado é igual a 0. Então, em particular, o ln de 1 também é 0. Então, fica menos 3t igual a menos ln de 2. Logo, t é igual a menos ln de 2 dividido por menos 3, que é igual a ln de 2 dividido por 3. Então, numa questão de vestibular, era possível que a minha resposta tivesse como está aí, ó, t igual a ln de 2 dividido por 3. Tá, gente? Perguntas? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Tranquilo? Ninguém quer perguntar nada? Beleza, então. Show. Então, vamos continuar aqui, ó. Suponha que a gente saiba função exponencial. Eu vou supor que a gente já viu
nós já fizemos provas, né? Então acredito que vocês lembrem da função exponencial. Então, seja uma f desse tipo aqui, ó. Vou colocar em azul, hein? Seja uma f aplicada sobre um valor x, então uma f aplicada sobre um valor x, cuja regra seja a elevado a x. Então, isso é chamado de função exponencial caso a minha base seja um número maior que 0 e diferente de 1. Tá certo? Então, essa camarada é chamada de função exponencial. Então, suponha aí que eu tenha uma ida com o nome de f, que leve entradas valendo x em saídas valendo f de x. A imagem aqui do meu x é f de x. Que algumas vezes, gente, a gente chama de y. Né? Então, y é igual a meu f de x. Então, entra x, você aplica a regra f. De que maneira? Pegando x e fazendo a elevado a ele. E aí você tem uma saída y, a imagem do seu x. Agora, a gente poderia se perguntar se esse processo é reversível, se eu posso fazer a volta. Né? Então, será que depois que eu fui, eu consigo voltar? Então, será que existe uma regra chamada de f a menos 1, simbolicamente, se ela é a volta? Eu posso escrever assim, ó, f a menos 1, que é a nossa maneira de fazer o processo inverso, em que eu vou aplicar essa regra sobre o y e eu tenho que retornar para o mesmo x. Então, eu sei que meu y é igual a elevado a x. Y, isso da função exponencial, tá? Opa, quero colocar em azul. Então, meu y é igual a elevado a x. E aí eu quero aplicar uma regra em cima do y de maneira a retornar ao x. Essa regra que eu aplico em cima do y, que assim de maneira genérica eu chamo de f a menos 1, nós aqui em logaritmo chamamos de log. Então o que eu sei? Que pela definição de log, se eu pego o log na base A e aplico sobre essa camarada aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou obter exatamente o x. Tá certo, gente? Então, existe esse casamento entre exponencial e logarítmica. Uma é a inversa da outra. Então, se y é a saída da exponencial, em relação à logarítmica, é a entrada. E se x é a entrada da exponencial, em relação à função logarítmica, ele é o quê? Ele é o resultado, ele é a saída. Tá certo? Então, a função exponencial e logarítmica tem esse papel de uma em relação à outra. Uma é a inversa da outra. Tá legal? Aqui eu tenho um pouco mais disso escrito, tá? Então, nada me impede de pensar que a letra onde eu vou aplicar a minha função, já que todas são funções, e elas não precisam ser vistas uma como inversa da outra, nada me impede de dizer que eu vou fazer uma função com o nome de f, aplicada sobre uma letra x, e essa função ela é dada por essa regra, log, aplicado no x, numa base A. Tá? Então, eu posso construir uma função, não é aquela anterior que tem que ter o nome de f, né? Não é só a exponencial que tem que ter nome de f. Então, eu estou aqui criando uma função logarítmica, a entrada dela está escrita aqui, ó, é o elemento do domínio, ele passa a ser meu logaritmando, e nesse caso a base do meu logaritmo é representada de uma maneira genérica pela letra A. Né? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser meio, pode ser 1/10, pode ser E, só não pode ser um número negativo nem igual a 1.
E eu posso criar uma função a partir dessa com o nome de f a menos 1, para fazer referência à inversa, aplicada a uma letra genérica que não precisa ter o nome de y. Posso chamar de x, de z, de y, o nome que eu quiser. Na maioria das vezes a gente chama de x. Então a f a menos 1 vai ser aplicada em x. Mas para que uma seja a inversa da outra, a que eu vou escrever aqui, por exemplo, não pode ser assim, x ao quadrado. Então, se a função f a menos 1, eu quero que seja a inversa da logarítmica, então, de forma nenhuma, eu posso escrever aqui uma função do segundo grau. Bom, então, o que acontece para que eu tenha ali a inversa da logarítmica? Não é a letra que é importante para mim. Então, o que é importante aqui eu escrever? Que eu vou ter uma exponencial de mesma base da logarítmica e a letrinha que eu coloquei aqui é a letra que eu vou colocar aqui no expoente da minha potência. Então, quando eu olho para essas duas, eu falo que uma é a inversa da outra, tá? Então, a inversa de uma função logarítmica é uma exponencial e ambas têm que ter a mesma base. Beleza. Como é que eu faço para construir o gráfico de uma função logarítmica? Suponha que eu tenha o gráfico, que vocês saibam fazer o gráfico de uma função exponencial. Eu aqui estou com o gráfico da função, eu fiz lá no GeoGebra, eu estou com o gráfico da função y igual a 2 elevado a x, mas poderia ser o gráfico de qualquer exponencial de base maior que 1, porque eu estou com um gráfico aqui de uma exponencial crescente. Então, necessariamente, a minha base é maior que 1. Mas nesse caso específico, eu estou tratando dessa exponencial aqui. Então, se eu souber fazer o gráfico dessa exponencial, automaticamente eu posso gerar o gráfico da inversa dela, que seria logaritmo de base 2. Mas como é que você faz isso? Então, eu parto desse gráfico que vocês estão vendo, vocês podem desenhar ele aí numa folha de papel. Deixa eu ver se eu consigo desenhar numa folha de papel, de maneira a vocês me acompanharem do lado de cá, hein? Não consigo compartilhar a câmera. Vamos lá, gente. Faz o desenho dessa função verde, desse gráfico verde, numa folha de papel aí para mim, se vocês puderem. Conseguem fazer isso? É fácil vocês pegarem uma folha de papel e desenhar essa curva? O gráfico da função y igual a 2 elevado a x, uma f de x igual a 2 elevado a x. Imaginando que vocês fizeram isso numa folha do caderno, vocês vão pegar essa folha do caderno. Normalmente a folha do caderno ela é presa numa espiral, ela é presa numa extremidade da folha. E a gente gira a nossa folha em 180 graus. Então, quando eu quero passar uma página do livro, eu quero passar uma página do caderno, eu giro a minha página de 180 graus. Se vocês fizerem isso, o nosso gráfico ele vai deixar de ficar aparente. Por isso que eu fiz daqui para cá, ó, como se eu estivesse girando a minha folha. Girando de um ângulo de 180 graus. Né? Então, ela está presa, folha do caderno, imaginando que seja uma folha do caderno, e que a gente gira essa folha em que uma extremidade está presa ali na espiral, em um ângulo de 180 graus. Tá certo? Quando a gente faz isso, os eixos e o gráfico ficam ao contrário na folha. Então, você passa a olhar para a folha, digamos assim, para o outro lado da página. A folha é a mesma, mas eu tenho a página que está na frente e depois a página que está atrás. Então, o que acontece com a nossa curva? O eixo Y, ele continua apontando para cima,
Porém, eu desenhei ele pontilhado aqui para dar a ideia de que ele está ao contrário na minha folha. O eixo X, como eu girei a folha, aqui ele está apontando para a direita, que é comum para nós, e aqui ele está apontando para a esquerda. Né? Se a gente gira a folha, ele fica apontando para a esquerda. E o nosso gráfico, que agora está ao contrário, ele fica desenhado assim. Vocês conseguiram reproduzir esse gráfico? Não sei se vocês têm uma folha e estão fazendo isso. Depois que vocês fizeram isso, pega essa folha, ela está assim, ó, e gira fazendo um movimento de rotação. Ninguém vai virar mais a folha 180 graus, não. Agora vocês vão girar no sentido horário, como se fossem girar 90 graus. Então agora, no sentido horário, em um ângulo de 90 graus. Então ainda vocês estão vendo a parte de trás da folha, por isso que continua pontilhado. Esse cara, que era o eixo X, que tá virado para a esquerda, o que vai acontecer com ele quando eu girar meu gráfico no sentido horário em 90 graus? Ele estava na horizontal, ele fica na vertical. Então ele fica assim, ó. Minha letrinha fica assim. Mas como ele vai para a vertical, ele vai virar o nosso novo Y. E esse que vocês estão vendo, um Y deitado aqui, ó, era o eixo que estava na vertical, que agora fica na horizontal. Ele vai passar a ser o nosso novo X. Beleza, gente? E daí esse gráfico que vocês estão vendo aqui pontilhado, por que ele está pontilhado ainda? Porque ele é a parte de trás da folha. Então ele era aquele gráfico da exponencial que estava na parte da frente da folha. Então ele agora vai representar para a gente, então se lá a gente tinha a nossa f de x igual a 2 elevado a x, esse gráfico aqui, ele é y igual ao log de x na base 2. Esse gráfico que vocês estão vendo, que eu agora vou dar uma destacada nele, ele é o gráfico da logarítmica. Mas de qual logarítmica, tá, pessoal? Da log na base 2, já que meu gráfico inicial era exponencial de base 2. Beleza? Bom, o que é importante a gente observar aqui no nosso gráfico? Aqui eles estão desenhados numa única folha, tá? Eu tinha a minha função exponencial de base 2. Essa camarada aqui, ela é a exponencial 2 elevado a x. Vocês viram que a minha maneira gráfica de obter essa curva foi fazendo aquele processo, né, de vir a folha, aí você tinha a parte da frente da folha, depois você tem a parte de trás da folha, e nessa parte de trás da folha você tem que destacar da espiral para dar aquele giro horário de 90 graus. E aí a gente obteve essa curva aqui, que está em laranja, que ela é a função inversa daquela verde, vou dizer que está aplicada no mesmo x, em que eu tenho um log de x, então aqui, gente, estou chamando de x, porque aqui está x. E a base dessa logarítmica é 2. Uma outra maneira de pensar nessa função de forma gráfica é pensando que entre as duas, entre a curva verde e a curva laranja, eu tenho uma simetria, ou como se eu tivesse um espelho. Esse espelho é esse cara aqui, ó, que está pontilhado, essa reta, tá? Essa reta, matematicamente falando, ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz, porque quando eu penso aqui no primeiro quadrante, ele tem 90 graus. Se eu divido esse 90 graus em dois ângulos de mesmo tamanho, 45 e 45, a reta
que divide esse ângulo em dois de mesmo tamanho é chamada de bissetriz. Como ela é uma reta que passa no primeiro quadrante e também passa no terceiro quadrante, ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, voltando aqui, imagina eu com o espelho plano, exatamente sobre essa reta, sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. E acima do meu espelho, eu tenho a curva verde, como se fosse um objeto real. Daí esse objeto, se ele está na frente de um espelho, ele tem uma imagem no espelho. Essa camarada que está em laranja, ela funciona como a imagem. Então, qualquer ponto que está sobre a curva verde, lá na curva laranja, eu tenho a imagem dele. E aí, o que esses pontos eles têm em comum? Então, em particular, esse que eu pintei em verde. O x dele, pessoal, vale 1, e o y dele é a f de 1, 2 elevado a 1. Então, esse ponto que está em verde, as coordenadas dele tem o x igual a 1, eu sei isso que eu desenhei lá no GeoGebra. E como é que você achou a imagem dele? Fiz 2 elevado a 1, que dá igual a 2. Aí, quando eu penso na função inversa, quem era x vira y e quem é y vira x. Lembra daquela coisa de a saída de um é a entrada do outro? Então, o ponto que está em laranja, simétrico, tá? Aquele ponto que está em verde, isso vai acontecer para cada um deles. Eu estou pegando esses dois em particular. Então, esse pontinho aqui que eu destaquei, o que acontece com ele? Quem era y no verde vira x aqui. Quem era x no verde vira o y daqui. Então, se eu aplico a f no 1, se eu tenho uma função verde, vou fazer um diagrama aqui, ó. Então, tem o diagrama, o domínio contra domínio. E eu vou aplicar nesse domínio uma regra chamada de f. Uma regra aqui chamada de f. Em particular, é 2 elevado a x a minha regra. Se eu aplico a regra f no 1, a saída é 2. Tá certo? Essa regra aqui, tá, pessoal? Agora, se eu quiser voltar com a regra laranja, então, meu processo de inversa, minha f é menos 1, eu vou aplicar no 2 para chegar no 1. Então, todas as vezes que eu aplicar a inversa da f, a f é menos 1, no valor 2, a saída tem que ser igual a 1. Vamos ver aqui. Quanto vale f é menos 1 do número 2? É o log do 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é igual a 1. E isso vai acontecer para cada ponto da curva verde. Então, aqui eu tenho mais um destacado. Só que ele está em preto e eu agora vou destacar em verde. Esse carinha aqui, ó. Então, eu lá no GeoGebra desenhei. Eu sei que esse ponto, ele tem um x valendo 3. Eu sei, poderia ser qualquer outro. Então, se ele tem o x valendo 3, pela regra f, quanto vale f de 3? O y, né? A imagem do 3. 2 elevado a 3. 8. Então, se eu aplico a f no 3, eu chego a 8. Se eu quiser voltar, eu vou aplicar a inversa no 8 para voltar a 3. Então, esse outro par ordenado que está aqui na laranja, ele é o simétrico desse aqui, ó. Então, é como se fosse a imagem desse verde. Então, esse carinha, a imagem dele está aqui, ó. Tá? Então, quais são as coordenadas dele? Desse laranja. O x dele é 8 e o y dele é 3. Beleza? Então, que é x de um, vira o y do outro.
Tá certo? A função verde, a função exponencial, tem um ponto que independe da base, desde que ela seja... independe da base, desde que eu esteja falando da função f de x igual a elevado a x, sem ter sofrido nenhuma translação. Então, esse ponto aqui, ó, vamos destacar aqui em rosa. Ó. Esse ponto aqui, qualquer exponencial, não importa se ela é decrescente ou crescente, 3 elevado a x, 4 elevado a x, e elevado a x, meio elevado a x. Então, a exponencial a elevado a x, f de x igual a elevado a x, sempre passa nesse ponto. Que ponto é esse? O x dele é 0 e o y dele é 1, porque o meu a elevado a 0 é igual a 1. Quando eu penso na função logarítmica, o que acontece com a função logarítmica? O x vira y, o y vira x. Então, ali, simétrico a esse ponto, vou colocar aqui em lilás, aqui sobre a laranja, só para destacar, o gráfico da função logarítmica também passa num ponto crucial para nós, que é o par ordenado 1, 0. Tá? E aí, de novo, eu estou pensando na logarítmica, sem ela ter sofrido nenhuma translação, nem vertical, nem horizontal, que é a logarítmica, que a gente escreve assim, ó. Vamos colocar aqui com o nome de g, tá? G de x igual a log de x na base A. Ok, pessoal? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Luiz está digitando. Ok, Luísa, depois você dá uma olhada. Como a função exponencial e logarítmica, uma é a inversa da outra, pessoal, já vou terminar, só vou falar disso aqui. Ó. Se eu tenho a f de x, que é do tipo a elevado a x, o que eu sei sobre a função exponencial, independente dela ser crescente ou decrescente? Que o domínio dela vai de menos infinito até infinito. Então, os valores que x pode assumir vão de menos infinito a infinito. Já o conjunto imagem dessa função, o que eu sei sobre o conjunto imagem? Então, independente da nossa função exponencial ser crescente ou ela ser decrescente, tá, pessoal? Então, independente disso ou disso. Então, o que eu sei? Que a função exponencial sempre está acima do eixo x. Se ela sempre está acima do eixo x, significa dizer que o conjunto imagem dela vai de zero aberto até infinito. Como eu sei que a função logarítmica, a inversa daquela ali, log de x na base A. O x vira y e o y vira x. Então, o que eu posso dizer? Que o domínio da função exponencial vai virar o quê? O conjunto imagem da função logarítmica. Já o conjunto imagem da função exponencial vai virar o domínio da função logarítmica. Então, quando eu penso nessa função aqui, pessoal, o que é o domínio dela, da minha f a menos 1? É o conjunto imagem da função exponencial. Então, o domínio vai de 0 até infinito. Encontro o conjunto imagem da f a menos 1 é o domínio da exponencial. Vai de menos infinito até infinito. Isso por conta do x virar y e do y virar x. Então, a gente vai parar por hoje, conforme eu tinha combinado com vocês, passamos 10 minutos ainda. Para não ficar muito longo, tá? A menos que vocês queiram me perguntar alguma coisa. A ideia hoje era introduzir função logarítmica. Então, a função logarítmica é a inversa da exponencial. Graficamente, é assim que a gente tem a curva da função logarítmica.
A gente vai fazer mais alguns gráficos e na aula de quinta, eu vou ter que fazer uma aula na quinta. Acho que é melhor a gente fazer aula segunda e quinta, ao invés de fazer 2 aulas na segunda, fica muito maçante. A gente se encontra na quinta, que horário? No horário da aula, um pouquinho antes. Beleza, então a gente pensa no horário na aula de quinta. Eu dou aula, vocês viram que eu estava dando aula aquele dia? Eu dou aula normalmente das 14 às 16, só que costuma passar das 16, às vezes vai até às 17. Então a nossa aula pode começar por volta das 16h30. Eu vou tentar terminar sempre às 16h30 e já entrar depois com vocês, tá? Vocês querem me perguntar alguma coisa, pessoal? Só uma questão de simbologia. Fala, Renzo. Sempre que a gente for escrever a função logarítmica, sempre a gente vai colocar o f a menos 1. Não, Renzo. Ou só para designar que ela é a inversa da exponencial? Exatamente, só para designar que ela é inversa da exponencial. Às vezes alguém chega lá para mim e fala assim, dada... Aí você fala, dada o quê? Dada a função, tarará, aí escreve assim, f de x igual a 3 log de x mais 4 na base 3, por exemplo. Me deu uma função com o nome de f. Eu sei que a inversa dela vai ter a ver com exponencial. Né? Então, quem eu chamaria de f a menos 1 tem a ver com exponencial e não logarítmica. Entendi. Entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Agora, só reforçando o que o Renzo falou. Se a gente quer pensar no processo de reverter a operação que foi feita, se eu vou com a logarítmica, eu volto com a exponencial. Ou se eu vou com a exponencial, eu volto com a logarítmica. É mais ou menos assim. Se você vai somando e quiser voltar, você subtrai. Se você vai multiplicando e quiser voltar, você divide. Se você levar ao quadrado e quiser voltar, eu tenho que pensar no processo de raiz quadrada. Né? Então, o casamento de potência, né, de função exponencial com seu processo reversível é logarítmica. Uma é a inversa da outra. Não importa quem é a inversa de quem. Uma é a inversa da outra. Então, se a f é logarítmica, a f a menos 1 é exponencial. Se a f é exponencial, a f a menos 1 é a logarítmica. Agora, a gente não precisa estar falando das duas ao mesmo tempo. Da mesma maneira que a gente não fala em adição e subtração ao mesmo tempo, ou multiplicação e divisão ao mesmo tempo. Tá muito mais nos contextos em que a gente quer reverter o processo, né? Beleza? Gente, mais alguma pergunta? Então, boa semana para vocês. A gente se encontra na quinta. E se vocês forem tendo alguma dúvida até quinta, quiserem perguntar lá no grupo, fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, a gente já tem mais uma lista. Claro que vão surgir dúvidas, até porque a gente não evoluiu muito em função logarítmica. Também não era o nosso objetivo hoje. Então, gente, boa tarde. Até quinta-feira. Tchau, pessoal. Boa tarde, Elvira. Boa.